A gente fala agora a gente começou o TJ de hoje falando do calor intenso, né? Inclusive a nossa enquete de hoje, porque esse calorão está atingindo várias regiões do Brasil com temperaturas muito acima da média para esta época do ano. E para muita gente tem se perguntado, esse calor é normal? Até quando ele deve continuar? E por que essas ondas de calor estão cada vez mais frequentes? Para ajudar a gente a entender esse cenário todo, a gente conversa agora com o meteorologista e professor também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Wanderson Luiz Silva. Wanderson, seja bem-vindo, boa tarde para você. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Wanderson, já aproveito para te perguntar, esse calor que estamos sentindo agora está acima do normal para o verão brasileiro ou ainda pode ser considerado dentro do esperado, segundo a meteorologia? Então, se a gente olhar as nossas médias históricas, né, que é uma média que é calculada com 30 anos de dados, a gente, de fato, a região sudeste do Brasil, em especial, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, está com temperaturas cerca aí de 4, 5 até 6 graus acima da média em alguns pontos. A cidade de São Paulo mesmo registrou, nesse último domingo, né, ontem, 37 graus, que é a maior temperatura para o mês de dezembro, né, nas medições. Isso, de fato, está acima da normalidade. E é isso justamente que caracteriza uma onda de calor. É quando a gente tem aí pelo menos 3 ou mais dias consecutivos em que a temperatura média fica acima do que é esperado para essa época do ano. Então, a gente já está aí, basicamente, há uma semana, né, com temperaturas que estão superando aí 5 graus a média esperada para essa época do ano. Por isso que a gente considera isso uma onda de calor. São, de fato, temperaturas que são anômalas para essa época do ano aqui na região sudeste do Brasil. São anômalas, mas não quer dizer que seja algo tão raro de acontecer. Faz parte da nossa natureza a gente ter algumas variabilidades naturais no clima. Às vezes a gente tem um dezembro mais chuvoso e menos quente, outro dezembro mais seco e mais quente, né? Esse de 2025 está sendo mais quente e até um pouco menos chuvoso também. Mas, de fato, isso é considerado uma anomalia para essa época do ano. Wanderson, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, sem dúvida, né? Um calor que não dá trégua, né? Esquenta já nas primeiras horas da manhã e esse calorão predomina durante todo o dia, pegando até noite e madrugada, o que é fora do normal, né? O que está provocando essas temperaturas tão elevadas em várias regiões do Brasil ao mesmo tempo? Tem algum fenômeno específico por trás disso, não? Exatamente. Tem um que a gente chama de um bloqueio atmosférico aqui na região sudeste do Brasil. Então, a gente ouve falar muito de ciclone, né? Ciclone é aquele fenômeno lá de uma baixa pressão que provoca chuva. Esse fenômeno que está sobre a região sudeste do Brasil, especificamente, é chamado de um anticiclone. Então, ele provoca as situações meteorológicas contrárias. Então, ele traz ondas de calor, traz dias consecutivos sem precipitação. Então, é isso que a gente tem sobre a gente. É um anticiclone que causa esse bloqueio atmosférico. Ele tem esse nome de bloqueio porque ele não deixa os sistemas naturais, transientes, né, sistemas passageiros, passarem pela gente, como frentes frias, ciclones tradicionais que provocariam chuva e queda na temperatura. Então, a gente está desde aí de um pouquinho antes do Natal com esse bloqueio estabelecido sobre a região sudeste do Brasil, especialmente nos estados Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, impedindo qualquer formação de precipitação, né? Esse sistema, por si só, ele tem movimentos que a gente chama de movimentos descendentes na atmosfera. E uma nuvem, ela cresce de baixo para cima, ou seja, como se fosse um movimento que impedisse o crescimento natural das nuvens aqui sobre a região. Wanderson, o pessoal de casa, que está nos acompanhando, está assistindo o TJ Aparecida, já se programando também para o ano novo que está chegando na próxima quarta-feira, a gente tem a virada para o dia 1º. Até quando esse calor deve continuar? A grande dúvida e a grande pergunta do pessoal de casa é: a virada do ano será quente assim, como a gente tem enfrentado esses últimos dias, ou a previsão de um alívio, uma diminuição das temperaturas máximas, uma chuvinha, quem sabe? Olha, não tem previsão de um alívio tão grande, não. Se comparado com o Natal, a gente vai ter temperaturas um pouquinho menores, mas não quer dizer que não é quente. A gente vai continuar quente. Por exemplo, Rio de Janeiro
vai sair da marca dos 40 graus, que foi no Natal, para a marca agora dos 34, 35 graus nessa virada do Ano Novo, que ainda é bastante quente. São Paulo também ainda vai ficar aí com temperaturas na marca dos 30 graus. Se a gente pegar praticamente o Brasil como um todo, a gente vai continuar ainda com temperaturas elevadas. Não temos previsão de nenhuma frente fria acentuada, frente fria significativa, que vá derrubar as temperaturas aí durante essa passagem de ano. Inclusive, a gente tem aí previsão de um tempo mais seco nesse dia 31 aí para grande parte da região sul do Brasil. O dia da virada, né, o dia 31 para o dia 1º, aí deve ter algumas pancadas de chuvas bem típicas do verão. Final da tarde, na região metropolitana de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Na hora da virada, provavelmente no Rio não chove, mas pode chover em São Paulo, em BH também. Pancadas de chuvas localizadas típicas de verão também, ou seja, calor durante o dia e chuva no final da tarde para grande parte do centro-oeste e vários pontos do norte do Brasil também. A região que vai estar um pouco mais seca vai ser a região nordeste do Brasil. Praticamente todo o litoral tem baixíssima chance de chuva para essa hora da virada, mas com temperaturas elevadas. Ou seja, por enquanto ainda não. Se a gente for pensar um pouquinho mais para frente em um refresco nesse calorão, com temperaturas pelo menos abaixo dos 30 graus aqui na região sudeste, essa previsão é para o próximo final de semana. A partir de sábado ou domingo da semana, desse próximo final de semana, a gente já deve ter uma queda mais expressiva aí nas temperaturas, que aí de fato vai ser um alívio significativo nesse calorão. Porque tá um sufoco danado, né? E a gente colocou até na enquete hoje como é que a pessoa está enfrentando todo esse calor. Todo mundo aí de casa pode continuar participando. Eu pergunto para você também, como é que tá enfrentar esse calor que está já há algum tempo aqui predominando na região sudeste? Você é do Rio, né? Sou do Rio. Eu imagino no Rio de Janeiro, Wanderson, porque eu ouvi aí que a temperatura passou dos 40, bateu os 43 graus. Imagino para vocês, o que está sendo mais difícil para você? Na hora de dormir, durante o dia, ou o ventilador e o ar-condicionado estão ajudando, estão sendo aliados nessa hora? Olha, eu acho que o mais essencial agora está sendo o ar-condicionado, que realmente sem ele não teria esse refresco para poder dormir. E o que piora aqui no Rio, especificamente, é que a gente está recebendo um pouco de umidade do mar. Aí entra aquela questão da sensação térmica, né? Temperatura com umidade. Se tá calor e a umidade está um pouquinho alta, a gente fica com uma sensação de maior abafamento, né? Isso, de fato, o nosso corpo não consegue evaporar o nosso suor de maneira efetiva. Então, a gente, por mais que marque 35 graus no termômetro, o nosso corpo sente como se estivesse uns 40 graus, né? O termômetro está lá sequinho, marcando a temperatura dele, mas o nosso corpo, né? O nosso sistema fisiológico todinho, ele sente temperaturas um pouco diferentes, porque ele está trabalhando ali esse calorão. Então, o ar-condicionado é o maior aliado, mas para quem está na rua é muito importante evitar a exposição solar entre 10 da manhã e 4 da tarde, sempre com bastante proteção, filtro solar e bastante hidratação. A hidratação é fundamental o tempo todo para enfrentar esse calorão aí, nesses vários dias sem chuva e com muito calor. O jeito é se proteger mesmo, né? Pela previsão que esse calor deve continuar ao longo dessa semana. Muito obrigado, um feliz ano novo para você, viu? A gente continua falando desse assunto, porque com o calor intenso, né? Muita gente pegando a estrada em direção ao litoral. A gente já falou dos cuidados na estrada, agora a gente vai falar dos cuidados com a alimentação, que precisam ser ainda maior. Nas altas temperaturas, elas favorecem a desidratação e também aumentam o risco de intoxicação alimentar. Para orientar e também, né, dar dicas para quem vai viajar, ter esses dias de descanso com mais segurança, a gente conversa com a nutricionista, a Laura Machado. Seja bem-vinda, Laura. Boa tarde para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouquinho de instrução aí na alimentação para a gente lidar com esse calor de uma maneira bem saudável aí e passar bem, né? E ficar gostoso. Laura, já aproveito então para te perguntar, né? No calor o nosso corpo muda, a forma também como ele reage aos alimentos, principalmente. O que é importante a gente priorizar com relação aos dias muito quentes na nossa alimentação? O que a gente não pode deixar de fazer? Sem dúvida, não pode esquecer da hidratação. Hidratação é a coisa mais importante que a gente tem que pensar nesses dias de calor intenso. Na verdade, a hidratação é o ano todo, né? Mas com esse calor intenso, a gente tem uma perda de água maior, uma perda de líquidos e minerais maior através do suor, né? Que tá demais. Então, a gente precisa muito se preocupar com essa hidratação. E hidratação é feita com água. Então,
tomar água todos os dias, numa boa quantidade, não esperar só a hora que está sentindo sede para tomar água, mas fazer essa hidratação ao longo do dia aí, para o nosso corpo ir reabastecendo e ir regulando os níveis de temperatura, que é super importante. Laura, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. As praias estão lotadas, né? A gente estava mostrando o Rio de Janeiro agora há pouco, né? Mas também aqui o litoral paulista e vários outros, né? Quem vai viajar para o litoral, o que precisa levar na bolsa ou no cooler sem oferecer nenhum risco à saúde? Porque muitas famílias têm essa tradição, né? Forma ali o seu cooler, coloca ali alguns petiscos para levar, mas o que pode levar, o que não pode levar? Isso é uma coisa muito importante, levar o cooler, né? Então, manter os alimentos refrigerados ali numa temperatura baixa, porque as altas temperaturas ajudam a proliferar essas bactérias aí com esse calor, o que pode causar uma intoxicação alimentar. Então, nesse cooler precisa ter boa fonte de hidratação, então, de preferência água, ou uma hidratação aí natural, uma água de coco, um suco natural. Pensando aí em viagem, em praia e tudo mais, eu sou a favor das garrafinhas lacradinhas, o mais lacrado possível, para evitar contaminação externa e cruzada com outros alimentos ou com a própria areia e tudo mais. Então, se você tiver as garrafinhas pequenas até, que você consiga ter aquele controle de abriu, tomou, já separa, para não ficar aquela coisa de volta para o cooler, sai do cooler, e isso pode aumentar aí a contaminação. É importante também a gente lembrar das frutas, né? Nesse verãozão, nada melhor do que as frutas aí fresquinhas, geladinhas, para ajudar a trazer minerais para o nosso organismo, para a gente melhorar essa hidratação. A gente pensa muito nos petiscos ali, no salaminho, no amendoim, que são coisas quentes e que tendem a estragar mais fácil com esse calor e transmitir outras bactérias. Então, é importante não esquecer das frutinhas ali, carregá-las no cooler bem higienizadas, bem lavadinhas, de preferência embaladas em plástico filme ou saquinho, para a gente poder manter ali o cuidado de não contaminar, porque tá na praia, é areia, criança correndo e tudo mais, então o risco de contaminação é muito alto. Se puder manter embaladinho, é ótimo, sem dúvida vai ajudar bastante. Laura, outra questão, né, e outra grande dúvida também é com relação à alimentação já na praia. Frutos do mar e as comidas da praia, elas exigem uma atenção mais especial, né? Como saber se o alimento ali, ele tá seguro para consumo, principalmente para quem vai com as crianças, com os idosos, acaba não tendo esse controle de como foi feito, desde quando está sendo comercializado ali? A dica é evitar alimentos que ficam expostos ao sol, à areia ali, que você não sabe de onde veio, a procedência. Então, precisa tomar um certo cuidado. Frutos do mar são altamente perecíveis e com o calor eles estragam muito fácil, a contaminação é muito alta. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Estou a fim de comer um fruto do mar, estou a fim de comer algo diferente, procure um restaurante que você olhe, observa se aparenta ser limpinho, aparenta ser organizado, se não tem cheiro forte. Então, o cheiro é um grande fator ali de a gente identificar se esse alimento está bom ou não. Então, assim, observa todo o ambiente do restaurante, desde o banheiro até onde você consegue enxergar da cozinha, isso ajuda bastante. E evita pegar de procedência duvidosa ali, né? De quem está passando ali, que você não sabe quanto tempo aquilo está no sol, então precisa ter cuidado. Na dúvida, leva de casa ou então procura um restaurante ali que te passe pelo menos essa impressão de boa procedência. Qualquer sinal de intoxicação, procurar logo o médico, um posto de atendimento de saúde, né? Muito obrigado, viu, Laura, pela presença aqui no TJ Aparecida, sempre muito bem-vinda, viu? Um abraço para você. Eu que agradeço, um bom final de ano para vocês e é sempre um prazer estar aqui na TV Aparecida compartilhando com vocês.